Bom dia, sou da Universidade Católica de Salvador. Meu nome é Reinaldo Corrêa. Junto com meu colega Raimundo dos Santos, vamos apresentar um trabalho na disciplina de estágios supervisionados, ministrado pelo professor Augusto César, e vamos falar do desafio da educação em tempos de crise, em tempos pandêmicos. Vamos falar do segundo pilar da educação, chamado Aprender a Fazer. Este pilar é estabelecido em uma relação de modo de vida funcional por preparar o ser humano para as atividades produtivas, a profissão e a inovação do seu aprendizado. Isso porque, em meio aos avanços tecnológicos, o indivíduo passou a ser mais exigido intelectualmente e mentalmente para lidar com algumas atitudes, algumas decisões e situações inesperadas com as quais estamos passando hoje. Com a chegada da pandemia ao Brasil e ao mundo, onde fomos pego de surpresa, onde todos nós tivemos que conviver com essas realidades, principalmente quando falamos da educação, e mesmo sabendo que essa educação no Brasil já enfrentava grandes problemas, bem antes da pandemia começar. E com as escolas fechadas, tivemos que nos adaptar a uma nova realidade, onde o uso da tecnologia foi crucial nesse momento. Onde o ensino à distância foi o único recurso para a realização das nossas aulas em um momento muito difícil. Porém, para a mudança do ensino presencial para o ensino à distância, sem nenhum tipo de planejamento, tiveram inúmeros desafios e consequências. Com essa crise pandêmica, trouxemos também para nós muitos desafios interiores, desde as questões econômicas, quanto sociais e também pessoais. Tivemos de nos reinventar todos os dias, sendo obrigados a recriar tudo aquilo que já conhecíamos e que não podíamos pôr em prática para dar lugar a algo novo, algo tecnológico, algo que fosse eficiente para o nosso momento atual. Pois sabemos que a educação é um processo, é um desenvolvimento e também é uma preparação para a vida. E com isso é fundamental reconhecer o trabalho do educador, pois ele conseguiu diminuir o alcance do nosso aprendizado, dos alunos e nesse período em que passamos, com tanta dificuldade. Alunos esses que, além de desenvolver esse conhecimento de forma teórica, assistindo às suas aulas, os alunos também tiveram de colocar em prática através das atividades propostas pelo seu docente, mobilizando suas atividades cognitivas, forçando a fazer escolha, obrigando esses alunos a pensar e a solucionar pequenos problemas. E é preciso salientar que, mesmo com a ajuda tecnológica, nada conseguiu ou conseguirá substituir o professor. E mais do que isso, nada substituirá o contato e a interação de nossa presença em uma sala de aula. E por fim, eu não deixaria de enfatizar os problemas enfrentados por ambos, tanto os discentes quanto os docentes, de possuir um provedor de internet que ele fosse compatível para acompanhar as aulas e de custear esses equipamentos. E também do manuseio dessas ferramentas tecnológicas que, pelo fato de não ter muito contato, alguns discentes e docentes tiveram muita dificuldade de adaptação. Tivemos que nos adaptar. Uns não sabiam gravar as aulas, outros docentes não sabiam passar o código das aulas, e mesmo com docentes com vasto conhecimento em suas disciplinas, mas que nesse quesito tiveram de aprender de forma abrupta o manuseio dessas ferramentas, mas que se empenharam ao máximo e conseguiram realizar as aulas de forma precisa, de forma que fosse positivo tanto para o aluno quanto para o professor. Alguns, assim como eu, nem sabiam da existência de aplicativo Meet e das suas particularidades, que foram de extrema importância para nós, pois, através de um simples código, fomos capazes de reunir mais de 100 pessoas em uma sala virtual de diferentes localidades. E isso foi fundamental para concluir as aulas e as palestras com eles em nosso semestre. E assim, eu consegui realizar o semestre com êxito, E agora eu vou passar a minha palavra para o nosso amigo Raimundo, para que ele faça as intervenções dele, e deixando o meu obrigado
e oferecendo um bom final de semana para todos e tenham um bom dia. Sobre o desafio da educação no século XXI, com base nos 4 pilares básicos da educação brasileira, que são oriundos da Unesco, o órgão internacional. Eles foram incorporados pela Constituição Federal porque ela tinha um objetivo de um projeto civilizatório. Eu e Linaldo vamos falar agora sobre o aprender a fazer, que é o segundo pilar. O aprender a fazer, ele tem como visão a transformação através de tecnologias, técnicas e arte. Ele serve para suprir necessidade do agronegócio, indústria e todo tipo de serviço. Ele tem como característica, ele busca a busca do lucro desenfreado e desconsideração das pessoas e das equipes. Por exemplo, os Estados Unidos. O autor que embasou essa atividade, ele afirma que é uma consequência da difusão da ideologia neoliberal. Conclusão: os Estados Unidos, as economias avançadas, estão errados em empreender ou aprender a fazer? Não. Os Estados Unidos, por exemplo, que eu estou colocando em destaque, está corretíssimo. Por quê? Isso propiciou a ele uma projeção no âmbito mundial. Ele é um país, uma potência, ele é um exemplo para o mundo inteiro. É uma potência econômica, bélica, industrial, de maneira irrefutável. E a sua população, até certo ponto, usufrui desse benefício. Porém, os Estados Unidos e as demais economias mundiais, esqueceram do aspecto humano, que é imprescindível nessa estrutura, nessa realidade. Porque o homem é o centro de tudo. E o homem não pode ser tratado como um animal irracional ou como máquina. Isso é uma aberração. Isso, o homem é a base de tudo. É o homem que produz conhecimento. E o conhecimento existe para viabilizar o destino humano em qualquer parte do planeta. Tratado como um animal irracional ou como máquina. Isso é uma aberração. Isso, o homem é a base de tudo. É o homem que produz conhecimento. E o conhecimento existe para viabilizar o destino humano em qualquer parte do planeta. Estamos no século XXI. Esse trabalho está focado nos desafios da educação no século XXI. Como pode, não pode haver conhecimento, não pode haver existência humana sem conhecimento. Então, como proposta, eu digo o seguinte, que os Estados Unidos, por ter sido o país que eu peguei como exemplo, ele precisa investir em outros campos do conhecimento focado, como já falei anteriormente, na questão humana, em sua profundidade e potencial de ser feliz e glória. Então, tendo o homem como centro, trabalhando nesse aspecto que não foi trabalhado, a realidade norte-americana vai ser bem maior do que a que hoje existe, que inclusive representa um aspecto paradoxal para o que ele é perante o mundo. Porque é um país rico, que até certo ponto dá benefício à sua população, mas ao mesmo tempo registra nos noticiários internacionais quase com frequência problemas sociais gravíssimos, que podem ser extirpados ou minimizados se houver uma compreensão nacional, ou seja, só por parte dos norte-americanos, é óbvio, para a solução desse problema que não precisa mais, que pode ser acionado, resolvido. Agora vai ter que ser uma intervenção perseverante. A realidade norte-americana das economias repercute em economias pré-industriais e em economias emergentes, como países emergentes, como o Brasil, que também pode resolver seus problemas utilizando, obviamente, o conhecimento, pois nenhum país cresce colocando o conhecimento em segundo plano. E assim a gente finaliza nosso vídeo apresentação falando sobre um dos pilares da educação, do tema Aprender a Fazer. Eu e meu colega Raimundo ficamos muito gratos pela atenção de todos. Tenham uma boa tarde. Muito obrigado.